Boa tarde, Razan, PVC, Andrade, todo mundo que está acompanhando de primeira. Essa é uma das primeiras coisas que a gente fez ontem aqui na redação do UOL, como reportagem mesmo, né? Assim que saíram as datas e os locais dos jogos das quartas de final, chamou a atenção principalmente o São Paulo e Água Santa no Allianz Parque. Aí o pessoal aqui da redação do UOL já me mandou direto lá para os arredores do Allianz Parque para a gente perguntar para as pessoas ali do bairro, para os comerciantes, para os donos de loja, para todo mundo que está naquele ambiente que é 100% Palmeiras, sobre receber na segunda-feira da semana que vem, dia 13, mais de 40 mil São Paulinos que vão para esse jogo contra o Água Santa, jogo decisivo do Campeonato Paulista. Assim, falando pessoalmente, esse é um dos tipos de reportagem que eu mais gosto de fazer, assim, porque é a coisa da observação, da rua, de conversar com as pessoas. E foi bem legal, assim. Primeiro eu conversei com os comerciantes, com o pessoal que tem estabelecimentos lá, bares, lanchonetes, enfim, restaurantes, a respeito da pergunta se vocês vão abrir na segunda-feira do jogo do São Paulo, porque é aquela coisa, todos os estabelecimentos ali são pintados de verde e branco, é tudo muito identificado com as cores do Palmeiras, e isso assim, é uma particularidade do estádio do Palmeiras, que tem poucos estádios assim do Brasil, de estar tudo ali muito envolvido com as cores e com o universo do Palmeiras, e o pessoal pretende abrir, essa é a primeira informação. O pessoal, inclusive, está mostrando a foto do Jairo, que é o gerente de uma lanchonete chamada São Marcos, que fica ali na rua Palestra Itália, que dá acesso para... Exatamente, que dá acesso ali para 5 setores do Allianz Parque, e ele foi super simpático ali, ele disse que pretende abrir as portas sim, mas ele faz uma concessão. Você pode observar ali na foto que eu tirei dele, que no cantinho tem um pôster do Palmeiras campeão paulista de 2022 em cima do São Paulo. Foi a final que aconteceu no Allianz Parque ano passado. Ele falou, a única coisa que eu vou mudar é tirar esse pôster da parede, porque senão muita gente pode achar que é provocação ao São Paulo. Já estava aqui antes, mas eu vou tirar para ficar tudo tranquilo com os São Paulinos. Convém ajustar a decoração. É esse pôster aqui do lado esquerdo, né? Você está se exatamente aqui pertinho da geladeira. Que tá com a campeão taça paulista, isso, campeão paulista de 2022. E aí, conversando com o resto do pessoal lá, outras concessões que eles pretendem fazer é funcionar só na chegada dos torcedores do São Paulo ao Allianz Parque, não no encerramento. E muitas pessoas disseram, a gente não sabe como é a torcida do São Paulo, é uma torcida nova pra gente, desconhecida, então a gente não sabe como pode ser a reação deles se, por exemplo, o São Paulo foi eliminado pelo Água Santa no Campeonato Paulista. Até um dos comerciantes que não quis se identificar na matéria falou, sabe como é fim de festa? Que sempre tem aqueles brigões? Então, é mais ou menos por aí que funciona a história. E outro ponto que eu fui abordar nessa reportagem de rua foi a respeito das lojas de produtos do Palmeiras, porque tem muita coisa ali nos arredores do Allianz Parque. E aí a pergunta foi, faz sentido abrir a loja num dia de jogo que não é do Palmeiras lá? E uma das curiosidades que eu ouvi é que o jogo de segunda-feira à noite, ele é ruim, inclusive quando é do Palmeiras, porque as pessoas geralmente estão chegando do trabalho, boa parte do público que vai aos jogos segunda noite está chegando do trabalho e não tem tempo de dar aquela batida de perna, de ir olhar os preços, de olhar as lojas, então não compra nada. Então já é um dia fraco naturalmente. E aí, como é jogo do São Paulo e não tem nada a ver o torcedor são paulino comprar produtos do Palmeiras, aí fica aquela coisa que a ideia é realmente fechar o dia inteiro e aí vai ter aquele prejuízo, não tem como. E inclusive uma das lojas de produtos ali do Palmeiras e de torcidas é da Mancha Alviverde, a principal organizada do Palmeiras, que tem uma loja ali bem na rua Palestra Itália. E além do pessoal dizer que não tem a menor intenção de abrir essa loja no dia do jogo do São Paulo, eles querem também que a Polícia Civil e Polícia Militar organize um cerco, organize grades ali na frente, para que não haja nenhum ato de violência ou depredação. E como foi feito no Morumbi, quando o Palmeiras jogou lá contra o Santos, também nessa edição do Campeonato Paulista, foram 3 lugares que foram gradeados ali nos arredores do Morumbi. A sede da Tricolor Independente, que é a principal organizada do São Paulo, a estátua do Tele Santana, que estava recém-inaugurada, e também o símbolo do São Paulo dentro do gramado, para que nenhum jogador fizesse alguma gracinha de ir lá comemorar, enfim, pisotear. Foram os 3 pontos que foram gradeados, que foram cercados por grades ali no Morumbi. E a torcida, a Mancha Alviverde, que muitas pessoas dessa torcida são críticas à ideia de ceder
o Allianz Parque para uso do São Paulo, fazer esse acordo de reciprocidade que houve. Muitas pessoas ali são contra essa medida. Eles esperam também uma proteção maior por parte da polícia nesse jogo da segunda-feira que vem, Razan. O Razan, só para completar o que o Gabriel está falando, eu, desde janeiro, quando a semana de Palmeiras e Santos no Morumbi, eu ouvi alguns comerciantes ali, por isso que eu escrevi ontem no blog cedo, que alguns comerciantes estavam ali temerosos em relação à presença. Gente de comércio de camisa, inclusive, mas não da Loja da Mancha, de outras lojas ali na Palestra Itália tem a loja oficial do clube, na frente tem a loja Verde Branco Mania, que é do Aguirre, ex-jogador de basquete do Palmeiras, tem uma série de lojas ali. Ali eles estavam preocupados. E como o Gabriel está trazendo, as torcidas uniformizadas querem pressionar a Leila para desfazer esse acordo com São Paulo. O Parque Antártica é uma particularidade. O primeiro jogo de futebol no Brasil consta, né? Foi na Várzea do Carmo, no Brás. Mas o primeiro jogo de campeonato no Brasil foi no Parque Antártica. Mackenzie e Germânia, o jogo que abriu o Campeonato Paulista em 1902, foi no Parque Antártica. Esse espaço todo que a gente está vendo, da foto do Allianz Parque, é o que se chamava de Parque Antártica. Todos os estádios de São Paulo são chamados pelo nome do lugar, né? É o estádio do Pacaembu, o estádio do Canindé, o estádio do Morumbi, o estádio da Rua Javari, o estádio da Comendador Souza, o estádio do Parque Antártica, porque o Parque Antártica era, no começo do século XX, o parque mantido pela Companhia Antártica Paulista, que ficava ali. Então, dentro do parque tinha o campo onde houve Germânia e Mackenzie. Eu estou dizendo tudo isso para informar que o Parque Antártica foi a casa de muitos jogos do futebol paulista antes do Palestra Itália comprar o terreno e depois também. O São Paulo mandou no Parque Antártica 52 partidas, informação oficial do Michael Serra, o fissurador oficial do São Paulo, 52 jogos do São Paulo com mando de campo do São Paulo no Parque Antártica. O último deles, dia 12 de fevereiro de 1995, São Paulo 1, Portuguesa 2. Eu assisti São Paulo e Santos ali, segundo jogo do Toninho Cerezo na história do campeonato do São Paulo, no Parque Antártica. O Santos empatou por 1-1. Eu falei ontem gol do Almir e gol do Miller, na ficha técnica que eu tenho, gol do Guga para o Santos e gol do Miller. Então, o Parque Antártica teve jogo com o mando do Corinthians, jogo com o mando do Santos, jogo com o mando do São Paulo. A diferença, como o Gabriel disse, é que hoje em dia a Rua Turiaçu, naquele pedaço, se chama Palestra Itália, e o pedaço da rua que se chama Palestra Itália é toda decorada em verde e branco, como não era nos anos 90, por exemplo. E como também não é o Morumbi, no entorno que não tem o mesmo nível de comércio e residências, é um estádio um pouco mais afastado, embora recentemente tenham feito algumas pichações, alguns desenhos, algumas artes para fazer referências a ídolos do São Paulo, mas o entorno do Allianz Parque, como a gente acabou de ver, dá até para ver mais uma vez, é cheio de coisa em volta, shopping, estacionamento, loja, enfim, residências e também todos esses comércios que o Carneiro lembrou, além de sede de torcidas organizadas, Carneiro. Inclusive, Razan, exatamente, eu fiz a cobertura também do Palmeiras e Santos no Morumbi, e esse mural dos ídolos do São Paulo, aquela parede toda pintada em vermelho e preto, que tem lá, que talvez seja um dos lugares que mais identificados com São Paulo nos arredores do Morumbi, tava os palmeirenses lá tomando a cerveja deles, dando risada, batendo papo, conversando, às vezes até conversando sobre os rivais, sobre o São Paulo, sobre o Corinthians, sobre o Santos. Foi um clima de bastante civilidade, e inclusive foram quase 50 mil palmeirenses nesse jogo, e não houve nenhum relato de crime ou de ato de violência, de depredação. Foi uma relação super tranquila. Inclusive os comerciantes ali da região do Allianz Parque, eles esperam que haja o respeito, como houve o respeito de um lado, que haja o respeito do outro, e que tudo seja feito da maneira mais pacífica possível.